Oferecimento Rivercoins, lucre com e-commerce mundial. Invista na Rivercoins e tenha ótimos faturamentos. Projeto muito promissor, link na descrição e também nos comentários afixados. Fala aí, criptoinvestidores, tudo beleza? Novas atualizações e notícias muito relevantes a respeito da moeda ADA Cardano. Se você investe ou apenas tem interesse na moeda, é muito importante que você assista até o final. Mas antes, queria te convidar a entrar em nosso grupo no Telegram. Já contamos com mais de 2.800 pessoas que estão faturando e obtendo melhores resultados em decorrência desse grupo. Corre lá e não perca essa oportunidade, é o primeiro link da descrição e também dos comentários afixados. Bom pessoal, no último vídeo falando da ADA aqui no canal, trouxe algumas notícias muito importantes a seu respeito, de um analista que projetava uma alta em seu valor de 25% no curto prazo. Agora estou trazendo novamente uma notícia muito importante a respeito de seu projeto, que está em constante evolução e crescendo muito. Vejam essa matéria divulgada pelo site da Investing.com no último dia 13. Primeiros contratos inteligentes começam a ser executados na Cardano. E pessoal, não lerei a notícia por completo, pois o vídeo ficará muito extenso, beleza? Os contratos inteligentes são escritos em Plutus, uma linguagem de programação específica da Cardano. Agora os testes dos contratos passarão pela fase Alonzo Blue, primeira etapa do Alonzo Testnet. As transações do Alonzo Blue são válidas por um grupo limitado de operadores pool e entusiastas da Cardano. Os experimentos são apoiados por várias equipes externas. Para a próxima fase de testes, o Alonzo White deve começar em julho com 500 testadores a bordo. Então pessoal, como vocês viram, para a próxima fase de testes terão 500 testadores e os experimentos estão sendo apoiados por várias equipes externas. Isso é muito bom tanto para a moeda quanto para o projeto, pois muitas pessoas estão depositando confiança nele. Agora vejam esse trecho que também é muito importante. A adição de contratos inteligentes na rede Cardano tem sido muito aguardada pela comunidade como um dos grandes marcos para a principal concorrente da rede Ethereum. Então pessoal, conseguem enxergar o nível da Cardano, que é citada como concorrente até mesmo da Ethereum, que atualmente é a segunda maior criptomoeda do mundo. Já a Cardano fica na posição da quinta maior do mundo. Seu projeto vem inovando a cada dia e trazendo muitas funcionalidades e atualizações que em breve podem valer muito, ainda mais se colocarmos em evidência ao longo prazo. E vocês têm visto que constantemente trago notícias aqui para o canal a respeito da ADA, pois realmente a moeda tem sido muito falada e está se integrando cada vez mais nos holofotes da mídia. E como já falei outras vezes, acredito muito no projeto e na moeda, pois a equipe que a compõe é formada por pessoas de grande nome como especialistas, cientistas e muito mais. Então fiquem de olho, pois realmente é muito promissora. No momento que estou gravando esse vídeo, a moeda está sendo cotada a R$ 7,82, tendo uma valorização de mais de 1% nas últimas 24 horas. E em sua máxima, também nas últimas 24 horas, chegou a alcançar a casa dos R$ 8,13. E para você que chegou até aqui, queria te dar uma dica bônus. O aplicativo da Kawai está pagando incríveis R$ 1.280 apenas para você convidar seus amigos. Vou deixar o link para vocês fazerem um download aqui na descrição e também nos comentários afixados. Após baixarem, basta inserir esse código que está aparecendo aí na tela e vocês já começarão ganhando, beleza? Então aproveita e bora ganhar dinheiro, mas corre lá que é por tempo limitado. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se aqui no canal. São postados vídeos diariamente a respeito do mundo das criptomoedas. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos, forte abraço e espero vocês no próximo vídeo. Tenham bons investimentos. Fui!